Vamos aquietar nossas mentes e corações e, em paz, buscarmos uma conexão com a espiritualidade superior e juntos nos voltamos a nosso Deus Pai Todo-Poderoso para agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome e que possamos receber hoje e sempre a luz do nosso Mestre Jesus e seus ensinamentos em nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos! É muito confortador e gratificante tê-los conosco hoje nesta cruzada de amor que é o Setembro Amarelo, um movimento de amplidão internacional que visa a conscientização sobre um assunto que é visto como tabu e que, quando é abordado, é feito de modo sigiloso, preconceituoso, cheio de julgamentos, de muitas vezes de desprezo ou lamento. É o suicídio. A humanidade, no último século, cresceu de modo estrondoso em número de seres viventes e também desenvolveu-se muito do ponto de vista científico, tecnológico, intelectual, mas apesar de todas essas conquistas de novos valores, novos hábitos, comportamentos, apesar de tudo isso, ela ainda não consegue olhar para dentro de si próprio. O ser humano ainda não consegue se conhecer na sua intimidade. Todas as conquistas materiais foram e continuam sendo supervalorizadas, o que causa uma pressão, um constrangimento muito grande por parte da sociedade para se adaptar aos novos valores e costumes, a fim de não ser desenquadrado do sistema. Infelizmente, essa confrontação, essa obrigação de enquadramento nos constrange de tal forma que nós muitas vezes, na maior parte das vezes, nós não percebemos, não questionamos qual a finalidade de tudo isso, o porquê, para que serve e quem tem interesse nisso tudo. Nós simplesmente vamos seguindo automaticamente, como diz o outro, seguindo a boiada, para não ficarmos de fora, para não sermos os diferentes, por não estarmos de acordo com as novas regras do consumo e dos novos valores do mundo de hoje. E nisso tudo, meus amigos, nós nos perdemos a nós mesmos e àqueles com os quais nós convivemos. Nós nos perdemos quando não damos atenção ao nosso interior, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, valorizamos, aquilo que nós cremos, aceitamos, respeitamos. Não nos respeitamos, não nos damos o valor e o merecimento a que temos o direito. E simplesmente aderimos e aceitamos a opinião dos outros como se fossem lei para nós. Deixamos de lado a convivência fraterna, deixamos de lado a conversa, o conviver, a troca de ideias, o estar ao lado de, perto de, com as pessoas. Deixamos a sensibilidade de sentir o outro e passamos só ao imediatismo. Num rodamuinho, numa vida que está num rodamuinho constante e automático. E nesse rodamuinho nós esquecemos também daquele ponto que é muito importante, que o nosso orgulho aponta, que é a hierarquia, o poder da hierarquia, seja ela familiar ou profissional. Não, aqui eu sou o chefe, eu que mando, eu sei mais. E nesse rodamuinho todo nós nos esquecemos da fonte maior, esquecemos de praticar a interiorização, o encontro com aquela fonte maior, que a tudo provê, que está sempre conosco, que velando por nós, que não nos abandona.
A humanidade se crê formada por super-homens e ela desaba estrondosamente quando ela percebe que não consegue enfrentar os seus desafios, os seus medos, as suas dificuldades. É aí que entra em ação uma coisa que se chama depressão. O mal do século. É um sentimento de desorientação, de perda, de desamor, de desilusão, de medo, de frustração, de não conseguir ver o fim do túnel, de não ter esperança. É um lugar de solidão, cinzento, escuro, triste. A pessoa se vê prensada, sem saber como agir. E por tudo estar acontecendo de uma forma quase que epidêmica, é que é chamado de mal do século. Nós não podemos esquecer que existem causas também químicas cerebrais que levam o indivíduo a sofrer de depressão. E estas causas devem ser tratadas energicamente por profissionais competentes. Mas será que a grande parte da humanidade sofre de problemas de distúrbios químicos? Ou será que é exatamente essa crise de depressão no mundo é por desilusão, por desencontro consigo mesmo? Não seria isso, meus amigos? Por isso, a nossa abordagem proposta hoje é do acolhimento fraterno. Isto é, abrir com sinceridade os nossos braços, o nosso coração, para acolher sinceramente, com amor incondicional, aproximar-se gentilmente de quem a gente percebe que esteja sofrendo um processo depressivo, que esteja desorientado, precisando de uma ajuda, levar-lhe o nosso apoio, mostrar que nós o aceitamos tal como ele é, como ele está, sem cobrar nada, sem pedir nada. É um processo de doação incondicional, total. Abraçar, eu não estou falando do abraço físico só, mas abraçar com o sentimento, com a sensibilidade, com o amor. Enfim, acolher, agasalhar, permitir que esta pessoa sinta que ela é aceita. Sempre com muito cuidado e respeito para ela não se sentir invadida. Dar tempo para que ela fale, para que ela se abra no seu tempo, no seu ritmo, para que ela desabafe. Falar, meus amigos, é de suma importância. Verbalizar faz com que a gente se ouça. E ela se ouvindo, ela pode perceber que existem possibilidades de ressignificar a sua dor. Sobretudo porque ela sabe que tem alguém ali que a está ouvindo e a aceitando tal como ela seja. A atenção verdadeira, meus amigos, é um imenso ato de amor. E só o amor transforma e constrói. Bons resultados não são imediatos. É um exercício de muita paciência, de muita perseverança, de muito jogo de cintura, que não podemos nos deixar irritar por comportamentos, por palavras, deixar o orgulho de lado e pensar que única e exclusivamente o nosso objetivo naquele momento é envolver este ser em amor de forma que ele possa se reequilibrar. É preciso muito respeito, nunca desvalorizar, desprezar, debochar com o que se ouve e, sobretudo, não se chocar com o que se ouve, ou sequer oferecer soluções prontas, porque cada um está num processo diferente do outro. Muita discrição, nunca comentar com terceiros o que se ouve ou o que se está fazendo, porque isso seria trair a confiança. Afundarmos mais esta pessoa em vez de dar-lhes as mãos para que ela suba, para que ela cresça, para que ela saia daquele buraco onde ela se encontra. Conscientizar-se que isto é um pedido verdadeiro de socorro e que deve ser atendido.
Portanto, meus amigos, o acolhedor deve ter a seguinte atitude: não julgar, não acusar e nunca jogar na cara o que fez até agora. Expressões tais como: você não tem vergonha na cara, você não dá o valor ao que você tem, ai, cansei disso, para de mimimi, de frescura. Tá falando besteira. Xi, tá sofrendo por causa disso? Eu já sofri por coisa muito pior e tô aqui inteiro. Bobeira, coisa de gente preguiçosa, frescura, vamos parar com isso. Nada disso estimula, só afunda mais a pessoa que já está se sentindo lá embaixo. Infelizmente, a solução encontrada no suicídio está graçando entre as crianças, os adolescentes, os adultos e os idosos. Eles veem como solução para o término, erradamente, claro, para o término de sua dor interior, ou até da dor física, como já falamos. A adolescência é uma fase vulcânica. O jovem se vê pressionado, ele se vê totalmente desorientado com tudo que está acontecendo ao redor dele. As espinhas, a voz que muda, o corpo que muda todos os dias, os hormônios, a dificuldade nos relacionamentos, tudo é superlativo. Ele não consegue enxergar além do momento que ele está vivendo, da posição em que ele está. Ele acha que é definitivo, ele não percebe que isso é passageiro. E ele sofre muito com isso. Ainda mais pressionado pela sociedade, pelo grupo em que ele convive. O filósofo Mário Sérgio Cortella tem uma grande comparação que eu achei magnífica. Ele diz assim: o adolescente está grávido de si mesmo e vai dar à luz um outro eu, um outro ele, e por isso ele está vulnerável, ele não consegue enxergar além do que está passando. É preciso a compreensão dos pais, o entendimento sem se tornarem refém deles, mas de forma amigável, tranquila. É como o Mário Sérgio diz, quando a gente vai atravessar uma linha férrea, existe aquela placa que diz assim: pare, olhe e escute. Os pais devem fazer a mesma coisa. Parar, observar e escutar. Sobretudo observar se houve mudança de comportamentos, de atitudes, de hábitos, de humor. Tudo vai da observação. E aproveitar as dicas para se aproximar e conversar. Porque é neste momento que nós vamos ter todas as possibilidades de permitir que ele se abra, que ele desabafe e que fique à vontade para se desfazer desse sentimento depressivo. Mas isto não vale só para os adolescentes, meus amigos. Para qualquer pessoa que nós percebemos que está nesse processo depressivo, seja adulto, os idosos. Vamos lembrar dos idosos que tiveram uma vida inteira de lutas e que de repente se veem deixados de lado pela família, no emprego, não trabalham mais. Muitas vezes são deixados em casas especializadas, sem visitas, e que precisam de um conforto, de uma palavra, de um ouvido, de conversar, de mostrar que ainda estão ativos, que raciocinam, que estão lúcidos. Porque ainda eles têm sentimentos. E eles são passíveis de depressão. E o suicídio para os idosos também está aumentando, porque eles se sentem colocados de lado. Então, meus amigos, é um momento... e nós não podemos esquecer também daqueles que se abrigam no hábito dos vícios e das drogas como um processo de esquecimento da sua depressão, das suas dores, e que não deixa de ser também um ato de suicídio paulatino. Portanto, meus amigos, é agora o momento de acolhermos, seja quem for, acolhermos com muito amor, com muito boa vontade.
na certeza de que Deus está conosco, no seu infinito amor, nos provendo de meios para que essa abordagem seja positiva e frutuosa. Como cristãos e espíritas, nós temos as ferramentas necessárias para nos fortalecer neste processo de ajuda. A oração é a mais preciosa ferramenta que nós temos em mãos, principalmente as mães. No seu livro Memórias de um Suicida, a médium Ivone Pereira descreve, através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco, um trecho em que ela diz que Jesus designou sua mãezinha Maria de Nazaré como a responsável por receber os suicidas no plano espiritual e para orientá-los no seu desejo de cometer tal ato. E por isso as suas colaboradoras, as servas de Maria, estão sempre prontas para atender aqueles que rogam pelas suas necessidades. E Chico nos diz com muita clareza: a prece da mãe arromba as portas do céu. Olha, arromba. Chega até o plano maior. E Divaldo esclarece para as mães: mães, lembrem dos seus filhos como quando eram crianças e não pelo ato que cometeram. Orem, pois eles serão beneficiados. Olha que ferramenta poderosa que é a oração. Por tudo isso, nós sabemos que os orientadores de boa vontade não estão sozinhos. Estão amparados por uma ampla rede de espíritos cheios de boa vontade, que estimulam, acolhem, intuem aquele que está se propondo a ajudar quem está prestes a fazer um ato desses de automutilação, de auto-homicídio. A doutrina espírita, através das casas espíritas, acolhe com escuta amorosa e esclarecedora, com apoio emocional e espiritual. Nestas casas, nós temos o entendimento que é levado a todas as pessoas que as procuram, o entendimento sobre a infinitude da vida, das muitas vidas, através das várias existências, esclarece sobre os dramas que podem acontecer, muitas vezes dolorosos, pelos karmas adquiridos através dos atos cometidos, as consequências. Esclarece de forma gentil, de forma tranquila, objetiva, clara, mas de forma gentil e mansa, branda. Atende vigorosamente através dos passes magnéticos e espirituais, do atendimento de desobsessão. Mas nós não podemos esquecer dos psicólogos e dos psiquiatras. Estamos encarnados ainda e a ciência existe para isso. Eles devem ser consultados, sim. O tratamento clínico deve ser usado, sim, sem preconceito. Para quem não tem posses, existem clínicas nos bairros, são clínicas chamadas CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, são entidades governamentais. Elas atendem e encaminham para o tratamento necessário. E aquele ser que se encontra numa crise incontrolável, ele deve ser levado imediatamente a um pronto-socorro para ser atendido e daí encaminhado ao atendimento psiquiátrico. Não podemos perder tempo. A crise é muito grande e cabe a nós sermos ativos, batalhadores para debelá-la. E não podemos esquecer que, além das casas espíritas, dos psiquiatras, existe uma entidade que se chama CVV, Centro da Valorização da Vida, que atua durante 24 horas por dia em todo o território nacional, acolhendo as pessoas que estão tentando o suicídio, pelo telefone ou por chats nos meios digitais.
Há uma paciência infinita desses seres treinados para ouvir. E só de a pessoa escutar do outro lado, o que eu posso fazer por você, já lhe aumenta a chama, a vontade de viver. Olha quantas ferramentas o plano espiritual nos dá para que nós possamos agir em favor de todos os necessitados de amor. Há muitas opções, depende de nós sabermos aproveitar. Mas a escuta ainda é a maior ferramenta, a maior oportunidade. O amor. A oferta está feita. O Pai deixou ao nosso encargo. Agora cabe a nós aproveitarmos a oportunidade do acolhimento, do amor fraterno, não esquecendo de nos amarmos também, de nos sentirmos, de nos percebermos, de nos valorizarmos, para desta forma podermos nos dar mais e mais àqueles que estão necessitados de um abraço, de um carinho, de um conforto, de uma orientação, por mais simples que seja. Que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam em todos os corações. Que nós estejamos cada vez mais ligados à fonte maior, hoje e sempre. Obrigada pela vossa atenção. Fiquem com Deus.